Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Irmãos, esses dois versículos que eu li aqui, não é para as ovelhas dar dízimo não, como tem igreja que usa esse versículo aqui para pedir dízimo. Esse versículo aqui, irmãos, eram os crentes que fizeram a coleta para ajudar os santos, os crentes santos, mas não era dízimo para sustentar obreiros, para ficar sustentando o tempo todo, como por exemplo as igrejas. Elas colocaram o dízimo na nova aliança, que não tem, na nova aliança não tem dízimo. Dízimo é na velha aliança. Aí com isso eles ficam usando esse versículo aqui e usa também lá em Malaquias, também, dizendo que quem não dá dízimo está roubando ao Criador. Isso, irmãos, é uma mentira. Isso é uma mentira. Aí faz com que as ovelhas fiquem com medo, pensando que tem que dar dízimo para não roubar a Deus, né, para não roubar o Criador. Mas isso é uma mentira, irmãos. Vocês, irmãos e irmãs, não dê não dízimos e oferta em nenhuma igreja, para que vocês não sustentem esses obreiros que distorcem a Escritura. Porque quem dá dízimos e oferta está sustentando eles. Eu vou falar, irmãos, aqui uma coisa, alguma coisa que quando eu fazia parte dessa igreja, a assembleia que o pastor presidente era, ou ainda é ainda, talvez seja, né? Ailton José Alves, de Recife, eu fiz parte dela, eu saí no final de 2015. Inclusive, o tempo que eu estava lá, eu dava dízimo direitinho, porque eu pensava que eu era devedor ao Criador, e eu tinha medo. Eu dava certinho, porque eu tinha medo. Eu pensava assim, não, se eu não der, eu estou roubando ao Criador. Porque ele citava Malaquias, e eu conhecia a Escritura, né? Então eu dava direitinho. Só que depois, irmãos, que eu saí, foi que eu compreendi isso aí, a parte do dízimo, né? Que isso aí é um engano para fazer com que as pessoas tenham medo e fiquem sustentando esse sistema, irmãos. Esse sistema é um sistema, irmãos, que já vem de muitos anos, já vem de séculos. Eu não sei quando foi que começaram a pedir dízimo, né? Quando foi que eles colocaram na nova aliança. Não sei se foi, não sei se começou, digo, com os católicos, aí depois o pessoal da Reforma Protestante deu continuidade, ou se foi o pessoal da Reforma Protestante, quando se separaram dos católicos, eu não sei. Eu sei, irmãos, que isso aí é mentira, é um engano. E toda mentira, irmãos, vem do diabo. O Filho do Criador, ele diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E essas igrejas, irmão, elas são construídas porque tem dízimo. Então aí a pessoa já avalia, se não tem dízimo, então essas igrejas aí era para não ter essa ruma de igreja no mundo. Era para não existir.
E outra coisa também, irmão, você veja que é uma ruma de igreja com nomes diferentes. É mundial, é universal, é internacional da graça, é assembleia, é presbiteriana, é Deus é amor, é a de sétimo dia. E tem igreja que não aceita os irmãos se juntar com outra igreja, assistir culto em outra igreja. Então já fica claro, irmão, que nenhuma dessas igrejas serve ao Criador, não. É um sistema. São sistema. Foram colocados o dízimo na nova aliança. Aí é muito dinheiro, porque é muita ovelha que é crente aí. Dá o dízimo, porque se sente obrigada, porque toda vez que vai pedir o dízimo, eles fazem essa leitura. Né? Se não é toda vez, mas é quase. Eles fazem essa leitura aqui, o a de Malaquias. Aí faz com que as ovelhas fiquem com medo, né? E dê dízimo e oferta. E sempre tem, irmãos, obreiros carnais à frente da pregação, porque é um obreiro carnal, ele só vai ungir outro carnal. Que um obreiro espiritual não vai ser ungido, porque o obreiro espiritual já vai dizer logo, não, irmãos, não tem dízimo não. Então já repreende, então não vai. Então é só o carnal ungindo o carnal. Veja, irmão, por exemplo, eu vou falar, essa igreja que eu já estou falando da Assembleia, veja que o pastor presidente, antes de Ailton José Alves, era o sogro dele. Aí Judita era filha dele. No momento eu não estou lembrado como é o nome dele. Aí ele tinha a filha Judita. Aí Judita casou com Ailton José Alves. Aí ele passou ao pastor presidente. E o vice-pastor presidente é o filho de Ailton. Ou seja, quando um pastor presidente desse aí morre, já está um da família ungido. Ou seja, isso aí é um sistema carnal, irmão. Não vem do Criador, não. O pastor Ailton José Alves, tem ovelha deles aí denunciando. Eu não sei se é verdade, mas estão falando aí que o salário dele, de Ailton, de 200 mil. Eu não sei se é verdade, mas é uma vergonha. As ovelhas, tem ovelha da igreja mesmo, Assembleia, denunciando ele. Fala em salário de 200 mil. Eu não sei se ele chegou a receber ou se planejou, não sei. Sei que fala isso. Eu não quero nem saber, é uma vergonha. Irmãos, se fosse 5 mil reais, era uma vergonha, porque 5 mil reais, meu irmão, 5 mil reais, irmão, é muito dinheiro. É uma vergonha. A escritura é para ser pregada, é de graça. Se fosse 5 mil reais um pastor desse aí recebendo, era muita coisa, irmãos. Que tem ovelha, irmãos, que não tem. Tem ovelhas pobres que não tem. Às vezes é desempregado, não tem, irmãos. Para ganhar um pouquinho de dinheiro, às vezes tem que trabalhar 8 horas por dia. Quem vive da diária tem que trabalhar 8 horas por dia. Por exemplo, quem trabalha na enxada. Então, ainda tem que dar 10% do que ganha, irmãos. Isso aí o Criador não quer isso aí não, irmão. Isso aí já passa a ser talvez até uma opressão. O Criador ele quer que a gente tire todo o jugo. Talvez isso aí já passe a ser um jugo, um peso, um fardo, né? Porque o Criador ele quer que a gente tire o fardo. Ou seja, tire o jugo, né? Despedace todo o jugo. Despedace todo o jugo. Então, irmãos, quando eu estava lá na igreja, quando eu fazia parte, teve irmãos que contou uma história, minha cabeça era muito fraca, né? Mas ficou isso na minha cabeça, né? Coisinha fraca ficou, eu vou contar, né? Se eu chegar a errar aqui alguma coisa, é porque a minha mente é fraca, né? A intenção aqui não é mentir se eu chegar a errar, porque eu falo assim, porque talvez, se for, se o Criador disparar os meus áudios, vai chegar até nos ouvidos dessas mesmas pessoas que falou. Então se eu chegar a errar, a intenção não é mentir, é porque a minha mente é fraca. Não é 2 testemunhos, é 3, né? É rapidinho, né? Testemunho não, história. Teve um irmão, ele disse que teve um tempo, não sei se ele estava desempregado, ele disse que a camisa dele rasgou, mas ele tinha um paletó que botava por cima. Eu não sei se ele já era obreiro, né? Ele tinha um paletó e a camisa por baixo estava rasgada. Aí disse que ele foi para um lugar, disse que o calor, disse que os irmãos diziam. Alguém dizia, não sei se era irmão que era, dizia, irmão, tira o paletó, tá com calor. Aí ele disse até assim, parece que ele disse assim, não,
Eu não lembro como foi que ele respondeu, nem minha mente é fraca. Mas ele não tirava o paletó, irmãos, porque a camisa estava rasgada nas costas. Então veja, é uma vergonha. A ovelha, quer dizer que a ovelha estava passando necessidade, não podia comprar nenhuma camisa, e esses mercenários pedindo 10%, né? E as ofertas também, que não é só dízimo, ainda tem as ofertas também para sustentar esse mercenário, que não é o Criador, que pede dízimo, não. Isso aí é coisa de homem carnal, para continuar sendo sustentado. Então ele falou isso. E tem outra história também de outro irmão. Ele falou também que teve um tempo, parece que ele estava desempregado. Né? Acredito que sim, era desempregado. Ele disse que ele chorava, ele e a esposa, ele contando tudo esses testemunhos aqui da Assembleia. Os irmãos falando. Ele dizendo, né, que olhavam uns para os outros. O marido olhava para a esposa, parece que a esposa para ele. E ele dizendo, quem estava contando era o homem. Ele dizendo, o crente não pode fazer nada, ele só fazia chorar. Não tinha o que fazer, não tinha o que comprar, né? Passando privação, chorava. Quem contou esse testemunho, se eu não sei, minha memória não falha, é até um irmão que ele tem até um olhinho meio torto. Eu já digo isso porque é a verdade. Se chegar, saber que eu estou falando. Um irmão que tem até um olhinho torto, quando ele falou. Ele disse que passou por isso, que chorava mais a esposa, porque não tinha o que comprar. Não tinha comprar alimento, né? Então, é uma vergonha, porque com certeza nesse tempo aí, né, tava vendo os pastores pedindo dízimo. É ovelha, tá na igreja, então, e eles não é da agora que pede dízimo. Então eu acredito que eles passando essa necessidade, indo no culto e vendo esses mercenários passando a redinha, né? Essa cestinha azul que eles passam pedindo dízimos e oferta, não para as ovelhas, mas para sustentar mercenário. Porque essa coleta aqui, irmão, era para os irmãos pobres. Não era dízimo. Ou seja, se fosse de acordo com a palavra aqui, hoje não tem isso aí mais, era naquela época. Mas se fosse, irmãos, de acordo com essa palavra aqui, era para ajudar esse irmão aí da camisa rasgada, esse irmão que estava chorando com a esposa porque não tinha alimento. Não era para sustentar obreiro, não. Poderia até ser naquela época, né? Que sustentasse, que ajudasse também se tivesse algum obreiro necessitado. Podia até ser, mas não era dízimo. Não é não, irmãos. A pessoa vai lendo aqui, a pessoa entende que aqui em lugar nenhum fala dízimo. Porque se fosse dízimo, irmão, o apóstolo Paulo tinha falado, olha, é a obrigação de você dar, é a obrigação. E não fala. Então isso aí é um engano, irmão, é um sistema diabólico. Toda mentira vem do diabo. E tem outro aí no terceiro, né? Nessa época quem falou, ou seja, esse irmão que falou, quando eu saí da igreja ele era presbítero. Ele hoje eu não sei o que é que ele é. Eu não vou dizer nome que não precisa, mas ele era presbítero. E ele também falou um testemunho, teve um tempo que ele estava também, parece que desempregado. Parece que ele já era casado, né? Nessa época ele era casado. Né? Ele disse que não tinha, também desempregado, disse que foi para uma zagaroba, na rua mesmo. Ele morava em Floresta, né? Acho que também mora em Floresta. Eu já digo isso, que se for falar, vai saber do que eu estou falando, né? Morar em Floresta, foi ele que contou. Minha cabeça é fraca, mas eu me lembro disso. Aí disse que caiu uma zagaroba no meio da rua, ele foi apanhar, parece que em frente, não sei se era, enfim, polícia. Eu não sei como é que chama esse negócio onde as polícias ficam. Né? Sei que tinha polícia lá perto. Ele disse que a polícia gritou, ei ladrão! E assim, ei ladrão! Parece que deixa essa garoba aí. Aí ele disse que deixou, parece que chorando. Se eu chegar a errar, a intenção não é mentir, é porque minha cabeça é fraca. Parece que ele até chorou, as lágrimas caindo. Ele estava apanhando a garoba para vender. Então não estou dizendo que nessa época ele era presbítero. Nessa época eu não sei se ele era presbítero ou não. Eu estou dizendo que quando eu saí ele era presbítero. Ou seja, outro irmão passando privação, que se fosse para ser, como nessa época aqui, era para esse irmão aí que estava passando necessidade, para na garoba para vender. Ou seja, era para os irmãos santos, e ainda demais, era irmão santo. Não eram essas ovelhas, esses irmãos não carnais aí não, viu? A Bíblia diz santos. Santos. Então, irmão, eu ouvi sair da boca deles, quando eu estava lá. É uma vergonha, irmãos, isso aí. É uma vergonha, quer dizer que uma ovelhinha dessa daí, passando privação, sem desempregado e ainda vendo esse mercenário pedir 10%. Ou seja, se por exemplo caísse R$ 10 na mão deles, tinha que dar R$ 1 esse mercenário. Se caísse 50, se não tiver equivocado é 5, né? 10%, tinha que dar 5. Se caísse R$ 100, tinha que dar 10, veja, já diminuindo. Porque é assim, irmão, significa isso, né? Então essa não é a vontade do Criador. A vontade do Criador já é que a pessoa ajude os necessitados, pobres, irmão.
Então já fica claro que aí é um sistema, irmão, diabólico e humano. Sabedoria de homem, é um sistema. Então, irmãos e irmãs, não sustentem esse mercenário, não. Caiam fora da igreja, né? Se vocês quiserem agradar o Criador, se congreguem. Ou seja, quando quiser conversar com o irmão, vá para casa um dos outros. Não para fofocar, mas para se edificar, né? Edificando uns aos outros, né? Até chegar no ponto de caminhar só. Né? Amadurecer e não mais dizer assim, não, eu vou para casa de fulano para aprender a palavra. Não, que a pessoa chega no tempo que a pessoa amadurece, né? Não, se chegar no tempo, vou para casa do irmão para conversar, mas para aprender a palavra, chega no tempo que a pessoa amadurece. Não vai ter mais o que aprender, né? Não assim, que a gente saiba tudo, né? Mas vai chegar no tempo que a pessoa amadurece, né? Amadurece. Entrando e saindo, né? A gente vai amadurecendo, vai lendo a palavra, vai aprendendo, né? Repito, não que ninguém sabe tudo. A gente tem sempre o que aprender. Mas quem lê muito a Bíblia, a pessoa amadurece. Quando uma pessoa puxa um assunto, a pessoa já sabe do que vai falar. Quem lê a Bíblia já sabe, né, do que vai falar. Então, irmãos, é isso. Né? Porque os dias são difíceis, irmão, e vai piorar. Não foque esse negócio de se congregar, não, que o Criador quer. Né? Foi o que o Messias falou para a mulher samaritana, que a gente adora Ele em espírito e em verdade, ou seja, a gente seja santo. Quem está em santidade já está adorando a Ele. Então, irmão, quando quiserem conversar, vai para a casa do outro, para a casa do irmão, para a casa da irmã, conversa um pouco aí, cada quem se aquieta nas suas casas, trabalhe, procure trabalhar, né? E pregar de graça, irmãos. Pregar de graça. Então, irmãos, é isso. Aí a outra passagem que ele cita é Malaquias, capítulo 3. Eu vou ler aqui do versículo 7 até o 10. Mas isso aqui, irmãos, não é para nós hoje não, era na velha aliança, viu? É porque ele cita, mas não é para nós não, isso aqui não. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Porém vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Aqui era a nação de Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, irmão, isso aqui também era só na velha aliança. Isso aqui, quando cita esse versículo aqui, irmão, está errado, é uma mentira. Ou seja, é uma coisa errada, irmãos. Fica as ovelhas com medo e fica dando dízimo e sustentando esse mercenário, né? E tem deles recebendo salário alto. É uma vergonha, irmãos. Isso aí não vem do Criador, não. Isso aí não vem do Criador. E quem sustenta, apoia, irmãos. Isso aí é um sistema. Isso aí, irmãos, é um sistema. Um sistema carnal e diabólico. Cadê, irmãos, que um pastor desse aí, ele se levanta contra essa religião católica, por exemplo, também a religião muçulmana, que são as religiões grandes. Veja, irmãos, que aqui no Brasil, essa abominação aparecida é a padroeira do Brasil. Cadê que um pastor desse aí, né, se levanta contra esses padres, essas freiras, esses católicos? Porque também são esses católicos, irmãos, que praticam dissolução, libertinagem aqui no Brasil. Laborando com drogas, festa, ligando som alto, corrupção na política. Cadê que um pastor desse aí, né, eles repreendem com sinceridade, a tal ponto de ir preso,
quando for preso, né, dá depoimento, né, a verdade, já exaltando o nome do Criador, glorificando a palavra. Cadê que vai? Não, né? O apóstolo Paulo, quando ele, se não fala a memória, parece que era em Éfeso, diz lá em Atos dos Apóstolos, ele causou um rebuliço. Ele repreendeu a idolatria lá, né, que Demétrio fazia imagem de escultura, parece que da deusa Diana. Estou citando de cabeça, irmão, se chegar a alguma coisa, fala da mente, né? O apóstolo Paulo, ele pregava a verdade, ele causava rebuliço, alvoroço onde ele chegava, porque ele pregava a verdade. Mas esses de hoje, mercenários, irmão, e o apóstolo Paulo trabalhava fazendo tenda, irmãos. Fazendo tenda. Trabalhava com a mão. Então, qualquer ovelha hoje, irmão, pode trabalhar fora. Deve trabalhar fora, irmão. Pregar de graça. Vá trabalhar fora. E em serviço honesto. Honesto, que não faça mal ao próximo, que não fira o próximo. Serviço honesto. Pregue de graça. Então, irmãos, não tem não, irmão, nenhum obreiro desse aí servindo ao Criador, não. Não tem um pastor desse aí servindo ao Criador, não. Cadê que se levanta contra a idolatria? Eu falei aqui, não se levanta. Mas é pastor, né? O cargo, pastor. Então, irmãos e irmãs, não dê não. Vocês não são devedor não, viu? Não são devedor. É mentira deles. É mentira, irmãos. Vocês não devem nada ao Criador. Salvação é de graça. Naquela época, irmãos, é porque também não tinha Bíblia. O apóstolo Paulo, ele tinha escritura. Ele também, ele viu, né, o Filho do Criador, né, se apresentou a ele. Ele pregava de boca, porque aí ele estava com a mensagem. Né? Mas depois eles escreveram cartas. Essas cartas que a gente tem em mão, né? Não precisa mais a gente depender de pastor, de pregador nenhum, não, irmãos. Se a gente não conhece um assunto, a gente vai ao irmão, para o irmão ensinar, mas o irmão deve ensinar de graça. De graça, não mais ir para a igreja para ficar sustentando o obreiro, não, né? É dever a gente ensinar de graça. Ensinar a verdade, para a alma crescer no entendimento, né? Para não ficar dependendo de ninguém, né? A pessoa procura crescer no entendimento. Então, irmão, você não é devedor, não. Não dê, não, irmão. Caia fora. Esse sistema, caia fora das igrejas. Caia fora, irmãos. Quando quiser conversar com um irmão ou irmã, se vocês vê que é servo do Criador, né? Vai para casa um do outro, pronto, conversa ali, depois volta para sua casa. E aí o tempo vai passando, irmão. E vai vir dias difíceis, irmão. Vai vir dias difíceis. Vai chegar a hora, irmão. Eu não estou dizendo que é agora, nos meus dias, mas vai chegar o dia, irmão, que o servo do Criador vai ser odiado. É de todos, irmãos. É de todos mesmo, de pai, de mãe, de irmão, de amigo, de parente, vai ser entregue. Então, a ovelha tem que crescer no entendimento, já tá sabendo disso, para não estar confiando em irmão, não. Quando chegar nessa época aí, a pessoa, quem tiver vivo, tem que estar firme, é só mesmo, né? Se for arrastado só para tribunal, onde quer que for, diante de rei, governador, né? A pessoa confiar no Criador. Não ficar preocupado com o que vai dizer, porque o próprio Filho do Criador, ele diz que na hora, o Espírito Santo, ele vai dar a palavra, né? Ou seja, vai dar o que a pessoa vai falar. Então é isso. E o Criador, irmãos, ele quer santidade, irmãos. Santidade. E santidade, irmão, em primeiro lugar logo é a roupa. Tem que se vestir decentemente. Não muda, irmãos. Porque se não se vestir decentemente, aí já passa a ser sensual, que já é a obra da carne, já é contra o Espírito. Tem que se vestir decentemente, irmãos. E não fazer amizade, irmãos, com os ímpios. A gente conversa porque a pessoa precisa trabalhar, né? Mas fazer amizade não, irmãos. A pessoa já tem que procurar conversar o menos possível para não fazer amizade. Porque se a pessoa vai conversando com eles, irmão, a pessoa já dá lugar de fazer, tá dando lugar a fazer amizade. Eles contam a história, né? É através dessas histórias que a pessoa é contaminada. Contaminado mesmo, irmão. Contamina o cérebro da gente e depois o pecado fica só fazendo a gente lembrar. Eu carrego muitas histórias, irmão, no meu cérebro que os ímpios contavam. O pecado fica me fazendo lembrar, vezes pecando até em pensamento. Às vezes fica fantasiando coisa. É assim, irmão. O pecado, sabe, quando a pessoa está contaminada, o pecado fica fazendo só a pessoa lembrar, para a pessoa sentir prazer mental. Então, irmãos, é isso. Você não é devedor ao Criador, não, irmãos. Isso aqui é um engano. É um engano que prende as pessoas nas igrejas.